cientistas brasileiros provam que a Terra não é redonda. Depois de 7 anos de muito trabalho, pesquisas, viagens para diversos países, e gastos com equipamentos sofisticados, pesquisadores de Daquila Pesquisas e CTZ, Centro Tecnológico Zigurates, apoiados também por engenheiros do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, utilizando equipamentos de última geração, conseguiram provar algo que até então estava sendo relegado à banalidade de uma teoria sem base científica ou como uma teoria da conspiração. Há tempos que um grupo de pessoas inconformadas com a falta de evidências vem tentando comprovar uma determinada teoria aceita há mais de 2000 anos. Não se deram por vencidos, e por muito tempo foram taxados como teóricos da conspiração. Eles intermitentemente estão relembrando aos internautas que as pesquisas e busca por evidências não pararam, apenas se deu uma pausa para colher mais dados. As buscas são levadas a sério e surgem questionamentos sobre muitas das informações que são, por algum motivo, subtraídas, omitidas ou provavelmente impostas sua não divulgação, como no caso de funcionários de grandes empresas da área de tecnologia, aeroespacial, aeronáutica, forças armadas, etc. Na maioria das vezes também são usadas a contra-informação. Daquila Pesquisas, fundado em 1997, em Corguinho, Mato Grosso do Sul, reúne pesquisadores e cientistas de diversas áreas de conhecimento, principalmente nos campos das ciências exatas e naturais. CTZ, Centro Tecnológico Zigurates, é um centro de pesquisas e tecnologias localizado na cidade de Zigurates, no Mato Grosso do Sul, vinculado ao projeto Portal. Também estão engajados no estudo da teoria da Terra convexa. Para isso conta com o apoio de cientistas e equipes de pesquisa no Brasil e em algumas partes do mundo. Um grupo composto de pesquisadores do Zigurates e do Daquila Pesquisas afirmam que a Terra não é o que nos passaram há tantas centenas de anos. Eu afirmo que a grande massa da população ainda vive em uma miragem imposta em pleno século XXI, sendo que temos acesso a tantas informações e a tecnologia a nosso inteiro favor, e mesmo assim, ainda nos subjugamos aos caprichos de uma mentira coletiva e ignoramos nossa liberdade de pesquisar, e de provar o contrário caso isso seja necessário. Os terraplanistas têm informado de forma bem clara a verdadeira forma da Terra, sendo plana em seu interior e possuindo uma borda colossal de gelo em toda sua extremidade. O termo Terra plana foi muito batido pelo público fiel da Terra Globo, sendo eles conscientes ou não da realidade dessa teoria com fatos científicos até então não comprovados. Hoje podemos afirmar com validade científica essa realidade, algo que nos relegou, em alguns casos, a um comportamento ignorado por muitos que seguiam a ideia de uma Terra esférica, ou se deixavam levar pela maioria. Com as críticas acirradas, o título de insano, os xingamentos, entre muitas outras bondosas características atribuídas aos terraplanistas, isso levou alguns dos defensores da Terra plana a esmorecerem, pois não tinham as devidas condições para provar isso cientificamente. Imagino que por esse motivo, os profissionais que participaram da pesquisa não usaram o mesmo termo Terra plana, já utilizada pelos terraplanistas, tendo em vista essa palavra estar muito sacramentada pelos críticos da teoria. A teoria da Terra plana é uma ideia que foi ao longo dos tempos se esvaindo e caindo em descrédito por não haver apoio ou provas científicas. Provavelmente por esse motivo, os pesquisadores usaram outro termo desviando então a atenção do público para uma outra forma de falar a mesma coisa. Muitos dos que atestam a teoria da Terra Globo e questionam a Terra plana, sabem muito bem que a teoria de Terra Globo é improvável. Nunca foi apresentado à população de forma técnica, científica e convincente. A necessidade de se provar cientificamente que a Terra não tem a forma esférica foi exatamente o que faltava para acabar com as dúvidas e desestruturar aqueles que tentam induzir a grande massa a uma ideia de contra-informação. Muitos profissionais sabem disso e omitem para não ter alguma inconsistência política ou social em seu trabalho, ou em sua vida social. Alguns que podemos relatar são os cientistas que participaram de programas aeroespacial, aéreo, NASA, a maioria dos pilotos de aeronaves comerciais e militares, alguns líderes políticos, e mais alguns que você mesmo pode lembrar. Muito tem se questionado a respeito da real forma da Terra. Há uma série de eventos e fenômenos naturais que, quando percebidos de forma técnica, podem contradizer tudo o que aprendemos nas escolas quando crianças. Os cientistas brasileiros do Daquila Pesquisas e CTZ
Em uma pesquisa independente, resolve investigar a fundo determinados fatores para provar a curvatura ou planicidade da Terra. Durante 7 anos de exaustivos estudos, foram realizados pesquisas e experimentos científicos em pontos distintos em diversos países. Os pesquisadores tiveram apoio e acompanhamento de instituições governamentais e profissionais de vários segmentos. A teoria de Terra redonda, como aprendemos nas escolas e defendida por tantos anos, foi derrubada por apenas alguns experimentos simples. Os experimentos foram realizados em vários pontos como a represa de Três Marias, Minas Gerais, Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Lago Titicaca, no Peru, nos mares de Ilhabela, São Paulo, e no Estreito de Gibraltar, canal marítimo que separa a Europa da África. Nos experimentos foram utilizadas várias modalidades de testes. Um canhão laser de longa distância para verificar se há curvatura na água que possa interferir na propagação do feixe de luz. Telescópio de nível óptico newtoniano que aumenta milhares de vezes a capacidade de visualização do olho humano, para verificar se ocorre o desaparecimento da imagem abaixo da linha do horizonte. Antenas especiais com a finalidade de fazer a conexão entre dois computadores a longa distância. Teodolito muito usado por engenheiros do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, um dos melhores do mundo na área de topografia. Entre outras modalidades de baixo impacto. Vamos agora aos experimentos realizados. Experimento de curvatura geodésica em solo. No experimento geodésico em solo, foram usados 2 prédios como pontos de medida a uma determinada distância, considerando sua base e seu topo, tomando como referência o nível do mar. O local da pesquisa foi em Torres, no Rio Grande do Sul, e Natal, em Rio Grande do Norte. Medindo-se a distância entre 2 prédios nessas localidades, as evidências apresentadas durante o teste de curvatura geodésica apresentaram as mesmas distâncias entre ambos, comprovando que a Terra não tem curvatura. Experimento com raio laser na barragem de Três Marias. Neste experimento, foram usados aparelhos laser de pequeno porte e um canhão de alta precisão. As equipes posicionaram os equipamentos a uma distância de 18 km, e teriam que visualizar a luz do laser na outra margem para provar a planicidade da água. Para a esfericidade da Terra, deveria haver uma altura aproximada de 6,3 metros devido sua curvatura. Mas mesmo posicionando o laser portátil quase ao nível da água, ocorreu exatamente que ambas as equipes visualizaram a luz projetada na outra margem. Isso é fato. A Terra não é esférica. Experimento com raio laser no Lago Titicaca. Neste caso foi usado um canhão laser de alta precisão. 2 equipes foram posicionadas a 35 km uma da outra. Ao ser disparado o raio laser pelas equipes, ambas de imediato tiveram sua visualização confirmada. Neste caso, a curvatura da Terra deveria ser de aproximadamente 23 metros. Mas é claro, foi confirmado, a água é plana. Experimento da curvatura geodésica na água. Foram testadas altitudes em pontos distintos em Três Marias, em Minas Gerais, onde a extensão ultrapassa os 70 km e todos apresentaram a mesma altitude de 556 metros. Os 3 pontos utilizados no teste de nivelamento da água apresentaram os mesmos valores, afirmando a planicidade da água. Experimento de distorções ópticas. Neste experimento foi usado o telescópio newtoniano para verificar se ocorre o desaparecimento da imagem abaixo da linha do horizonte. As distorções com reflexão da imagem ocorreram assim como ocorre a olho nu por uma questão de perspectiva, mas com o uso do telescópio as imagens ainda permaneciam visíveis em suas posições, mesmo que a longa distância impeça a visualização a olho nu. Experimento na linha do horizonte. Neste caso, foram usados barcos seguindo ao mar aberto, para com o uso de equipamentos específicos como o telescópio e nível óptico de precisão e o teodolito, serem medidas sua visualização de acordo com o seu distanciamento. Se com o uso dos equipamentos não fosse possível ver as embarcações, seria comprovada a curvatura dos oceanos. Resultado: os oceanos não são curvos. Experimento com ondas de radiofrequência. Foram utilizados equipamentos adequados para esse experimento. Antenas especiais com a finalidade de fazer a conexão entre 2 computadores a longa distância. Neste caso, se houvesse alguma interferência no caminho entre os computadores, como por exemplo, a curvatura dos oceanos, não seria possível estabelecer a conexão. Ocorreria o que chamamos de zona de Fresnel. Durante o experimento, não houve interferência, e a conexão foi estabelecida. Resultado: não há curvatura nas águas.
Experimento de gravidade. Para o experimento com a gravidade, foram utilizados dois equipamentos simples de medição, o prumo e o nível. De acordo com os pesquisadores, a gravidade não existe. O que nos mantém no solo é o magnetismo, a densidade, a luz e a pressão terrestres. Experimento de magnetismo. O magnetismo é a força mais poderosa da Terra, o que nos mantém vivos e em harmonia com a natureza. É a força que nos mantém em equilíbrio, desde um átomo até as colossais formas terrestres. Todos os experimentos contaram com a participação de astrônomos, cartógrafos, geólogos, geógrafos, topógrafos, engenheiros civis, físicos, entre outros profissionais. Foram utilizados equipamentos de alta precisão e de última geração. O formato de Terra Globo é baseado em evidências e não provas científicas. Evidências não são provas. Por isso os pesquisadores do CTZ e da Aquila pesquisaram incansavelmente, e com vários experimentos conseguiram provar cientificamente o que já era sabido e tido como válido pouco antes de 500 anos no passado. Essa teoria de Terra Globo, sem algum fundamento científico, nos foram imposta desde nossa infância. As próprias agências espaciais afirmam que as imagens da Terra Globo obtidas a partir de satélites são na verdade geradas em programas de processamento de dados. As imagens da Terra apresentadas pelas agências não são fotos obtidas diretamente do espaço com auxílio de satélites como nos foi passado durante tanto tempo. Essas imagens são processadas digitalmente, não são reais. A comparação na trajetória do Sol e das estrelas em diferentes pontos apresentam uma certa discrepância em relação ao mapa mundi atual. Complementando, seria impossível as constelações, por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul, serem vistas todas as noites em estações do ano distintas. Não importa a posição do Sol em relação à Terra, ou da Terra em relação ao Sol. Seja verão, inverno, periélio ou não, a Lua e as constelações estarão sempre no mesmo lugar e sempre possível de serem vistas da Terra. Isso é fato. Faça você mesmo um teste. No verão com céu limpo, estrelado, tente visualizar a constelação do Cruzeiro do Sul. Faça o mesmo no inverno também com o céu limpo e estrelado, procure a constelação do Cruzeiro do Sul. Se você ver, algo pode estar errado. Ou estaria certo. Seria impossível um observador estando na Terra ver os planetas Vênus e Mercúrio durante a noite, já que esses astros estão em órbitas internas em relação à Terra, ou seja, mais próximos do Sol. Considerando também que a face escura da Terra, à noite, estará voltada para fora, em sentido inverso dos referidos planetas. Mesmo que o observador se posicione nos últimos momentos dos prenúncios da noite, ao final da tarde para o anoitecer, este não poderia ver Vênus nem Mercúrio, pois, em suas órbitas eles estariam com a face escura voltada para o observador. Outra situação que poderia ser questionada pelos cientistas, seriam as camadas atmosféricas da Terra. Tudo indica que não seriam bem assim como a ciência nos apresenta. Vamos aguardar, pois, os profissionais envolvidos nessa pesquisa, em breve irão abordar assuntos sobre a descoberta de um novo continente separado por um paredão de gelo, o que chamamos de Antártida. Novos conhecimentos também serão demonstrados em relação ao Sol, a Lua, e constelações. Para você entender melhor sobre esse assunto, veja os vídeos que postei anteriormente. O link estará na descrição deste vídeo.